Ils ne savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation Subjetividade. Subjetividade é um conceito capital na teorização de Benveniste. No artigo da subjetividade na linguagem, presente no primeiro volume dos Problemas de Linguística Geral, Benveniste define subjetividade como a capacidade inconsciente de um locutor colocar-se como sujeito. Essa capacidade é aprendida por contraste na relação com o outro. Assim é possível interpretar o conceito de sujeito como efeito do exercício da linguagem, como uma projeção desse exercício que testemunha para o sujeito uma identidade. Essa subjetividade é uma propriedade fundamental da linguagem. É na e por meio da linguagem que o homem se diz de si e do mundo. É ego que diz ego, mas o primeiro ego é distinto do segundo. O primeiro é aspeado por Benveniste e o segundo está em itálico. É preciso considerar essa diferença na leitura. É preciso questionar por que Benveniste diz ego. E assim compreender que o conceito de subjetividade proposto por Benveniste não se reduz a um mero levantamento de marcas linguísticas que se referem àquele que diz, àquele que assume o dizer como seu. O conceito de subjetividade se fundamenta no estatuto linguístico da pessoa. A consciência de si mesmo só é possível se experimentada por contraste. Ou seja, assumir a condição de eu do dizer está determinada pelo outro. É, ao endereçar-se a um outro, o tu instaurado no e pelo dizer, que o eu se diz eu, para si mesmo e para o outro, tornando-se, assim, reconhecível como eu, como aquele que se diz eu. Benveniste está convencido de que é nesse processo que se funda não só a pessoa linguística, mas também a própria pessoa como um humano, reconhecido como tal em uma posição subjetiva. Essa condição de diálogo, ela é constitutiva da pessoa, implicando reciprocidade de assunção à condição de sujeito. Ou seja, quando aquele que ocupa o lugar de eu instaura o outro diante de si, o tu constituído como seu alocutário, e a ele se dirige, ele, além de colocar-se a si mesmo na condição de sujeito, coloca o outro nesta mesma condição. Por isso, a subjetividade na reflexão linguística de Benveniste não pode ser compreendida como particularidade resultante de uma subjetividade solipsista. A subjetividade é da linguagem e não do sujeito por si só e em si. A subjetividade é uma condição da linguagem, uma vez que a linguagem só é possível porque cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo a si mesmo como eu no seu discurso. Por remeter-se a si mesmo como eu, devemos compreender que se trata de assumir-se como responsável pelo que se diz, apresentando-se como fonte do dizer. Mas para apresentar-se como fonte de seu dizer, o locutor sujeito instaura diante de si o outro, seu alocutário. Esse contraste é constitutivo da assunção do locutor à condição de sujeito. Daí única ser a condição do homem na linguagem. É por isso que Benveniste diz que é na e pela linguagem que o homem se constitui sujeito. Uma consequência do conceito de subjetividade, assim proposto por Benveniste, é que a subjetividade é compreendida
como um efeito da presença do homem na linguagem, ou seja, como efeito do próprio funcionamento da linguagem. Benveniste chega a indagar-se se a linguagem seria possível sem esse diálogo, sem essa condição constitutiva, uma vez que, sem esse contraste que alça o locutor à condição de sujeito, a linguagem torna-se inviável. Ela simplesmente não funciona. Por isso podemos dizer que não há funcionamento da linguagem se não há assunção à subjetividade. É essa subjetividade da linguagem que constitui a pessoa como eu, produzindo, assim, comunidade. Efeito esse que funda a possibilidade de o homem poder dizer de si e do mundo para um outro homem.